Meus caros amigos, eu gostaria de dar início a uma palavra que vai ser exposta em 2 ou 3 vídeos, que gostaria de, neles, falar a respeito da fé. O título seria Fé em Tempos Difíceis. A palavra fala muito de fé, fala de tempo difícil. A palavra fala que nesse mundo nós teríamos aflição ou aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Falar de fé hoje é alguma coisa, parece que fora de moda, falando em termos de mundo moderno, porque o mundo está cheio de filosofias, de raciocínios, de conclusões, de deduções, de muitas inferências, mas muito pouca coisa a respeito de fé. Parece que fé é um assunto que está fora de moda. Mesmo no seio da igreja, quando se fala de viver pela fé, isso significa que algumas pessoas especiais vivem de um modo diferente. Mas a palavra não fala de pessoas especiais. A palavra fala que nós, os servos de Deus, nós vivemos pela fé. A palavra diz que o justo viverá da sua fé, ou viverá por fé. Isso é o que diz a palavra. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria citar uma frase de um irmão a quem eu admiro muito, que eu respeito muito, que é o irmão Augusto Nicodemos. Ele diz: Deus não prometeu uma viagem tranquila, prometeu uma chegada segura. Palavra muito sábia. Muito bem, nesses tempos difíceis, que pode ser agora, pode ser tempos que nós passamos antes, ou tempos que ainda nós vamos passar, é muito comum a gente perder o rumo, perder o tino, não saber para onde a gente vai. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a nos apegarmos com mais diligência às verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso é o que está escrito em Hebreus, no capítulo 2. Ela fala para a gente apegar com firmeza ou com diligência aquilo que nós temos ouvido. Na navegação, seja por ar ou seja por água, quem navega sabe que existem correntes, tanto nas águas quanto nos ares, que podem desviar o barco ou o avião com facilidade. Por isso, tanto o piloto do avião como o timoneiro do barco, o capitão ou o piloto do barco, precisa estar muito atento ao rumo, à bússola, à direção que ele quer chegar. Mesmo aqueles que remam, barco a remo, precisam estar muito atento, porque não somente a corrente de água, como as correntes de vento, ou a própria força que se emprega no remo, maior que a força que se emprega em outro remo, tudo isso coopera para a gente perder o rumo. Há um escritor português chamado Fernando Pessoa, que ele faz uma citação, essa frase não é dele, é uma citação. Ele diz que navegar é preciso, morrer, ou viver, não é preciso. Preciso no sentido aqui de exatidão. Para navegar é necessário exatidão. Você saber onde você quer chegar. Para viver, basta nascer. Não tem que ser muito exato. Mas se você quiser chegar no lugar onde você estabeleceu como seu porto, como seu lugar de chegada, aí você precisa ser exato nos seus cálculos, precisa ser exato na sua força, precisa ser exato naquilo que você está fazendo, exato em relação às correntes e ficar atento para não se desviar. Nesses tempos difíceis, aparecem muitas vezes situações que quando a gente está nelas, a impressão que a gente tem é que não tem saída, não há nenhuma chance da gente escapar. Pois é nessa situação, ou são nessas situações como essas, é que Deus nos convida
a uma posição de fé, como alguns homens do passado tiveram, por exemplo, Jó. Eu quero falar um pouco sobre Jó, quero falar um pouco sobre Paulo, que são homens que passaram por lutas muito difíceis. Todos nós conhecemos as lutas pelas quais diversos servos do Senhor passaram. Hebreus capítulo 11 mostra-lhe uma lista de pessoas cheias de lutas, cheias de situações pelas quais eles tiveram que passar e permaneceram firmes. Paulo e Jó são referências para nós. Eles tiveram um bom testemunho diante de Deus. Mas antes de falar deles, eu gostaria de falar algo baseado na palavra saber. É uma palavra que se emprega muito, mas a palavra saber, ela tem a mesma origem, a mesma raiz da palavra sabor. Elas duas têm o mesmo sentido. Por exemplo, podemos falar que uma comida sabe bem, significa que a comida tem um bom sabor. Ou podemos falar assim, que nós temos conhecimento de tal coisa, nós sabemos muito a respeito daquilo. Num contexto, a palavra saber, ela fala a respeito do nosso olfato, fala a respeito do nosso paladar. Mas no outro contexto, a palavra saber, ela fala a respeito de informação. Fala de coisas que nós fomos acumulamos informação, e aí a gente pega isso que chegou na nossa mente, e aí a gente fica sabendo a respeito de um assunto, a respeito de uma notícia, a respeito de alguma coisa. Eu preciso comentar isso, não como um preciosismo da língua portuguesa, mas para ajudar a gente a compreender que a palavra de Deus usa o verbo saber de uma forma diferente do que aquela forma que nós usamos. A Escritura fala de um saber que não diz respeito muito a acúmulo de informações, mas fala de algo muito profundo, fala de coisa do coração, fala de algo espiritual. Eu estava vendo uma lista de textos na Escritura onde existe a expressão eu sei, e eu fiquei muito admirado as ocorrências e como elas aparecem. Às vezes o Senhor usa eu sei, às vezes homens usam eu sei. E quando Deus fala eu sei, Ele não está falando de um fato, de uma situação, sobre o que Ele teve alguma informação. Ele está falando de algo que Ele sabe interiormente, porque Ele é onisciente. Então o saber dele não diz respeito a algo que veio de fora para dentro de si. É alguma coisa que está nele. Por exemplo, em Êxodo 3,19, quando Deus está conversando com Moisés, ele diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Ele está dizendo, eu sei. Depois, em Êxodo 9,30, é Moisés que está dizendo, eu sei. Moisés, numa conversa com o faraó, ele diz assim, quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. Ora, Deus fala, eu sei, e Moisés também fala, eu sei. A mesma palavra. Aparentemente, é a mesma coisa. Mas como eu disse antes, esse eu sei de Deus não é uma informação de algo que sucedeu. Porque nesse caso, o que Deus está falando é uma situação futura. Então Deus sabe o futuro. Deus sabe a situação. Porque Ele vê tudo. No caso de Moisés, quando ele diz eu sei, ele sabe porque ele tinha informação a respeito das pessoas e do ambiente. Ele tinha vivido naquele contexto. Faraó era um irmão para ele. Eles foram criados juntos. Aqueles oficiais eram contemporâneos. Então ele conhecia aquelas pessoas. Então ele fala baseado em informação. São as mesmas palavras, mas existe então uma diferença entre um sei e o outro eu sei.
Quando Moisés fala, eu sei, então, ele fala de conhecimento daquela situação. Mas quando Deus fala, eu sei, ele não tem nenhum fato presente no qual possa buscar informações para então chegar a uma conclusão. Pois quem informou a ele? Esse eu sei de Deus está baseado no fato de que o Senhor tem uma percepção que ultrapassa o que se vê naturalmente. Aqui nós estamos entrando num campo que é o campo da fé. Vamos lembrar o que Hebreus fala, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No versículo 3, ele usa uma outra palavra que é ligada a isso. Ele diz, pela fé, 11:3, pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, ele diz aqui, pela fé entendemos. Agora, de onde veio esse entendimento? De onde veio essa compreensão? Pois, quem é que estava lá na hora que Deus formou todas as coisas? Então, esse entender aqui, e essa certeza de coisas que se esperam, essa convicção de fatos que não se veem, não vem de informações naturais, não vem de percepções naturais, é um outro campo. Isso se chama fé. Tanto no versículo 1, como no versículo 3, o escritor aos Hebreus nos chama para um nível que foge do natural. Pois como posso ter certeza de coisas que eu espero ou convicção de fatos que eu não vejo? Como posso entender que o universo foi formado pela palavra de Deus? A minha mente natural, ela precisa de coisas concretas, sabidas, captadas na medida da minha caminhada e que tenham uma lógica que me seja confortável. Eu preciso disso. Nós somos assim. Se alguma coisa é apresentada a nós e que não responde a todas as indagações da nossa mente, é muito difícil aceitar. A única forma de agradar a Deus é vivendo por fé na obra de graça do Senhor Jesus. Confiar no que Jesus fez na cruz traz honra ao Senhor. A vida somente pode ser vivida pela fé no poder do Espírito Santo. Não fomos salvos por obras, fomos salvos pela fé no Filho de Deus. Está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há um texto na palavra que me chama a atenção. Está em Marcos capítulo 6, quando o Senhor faz a multiplicação dos pães, e essa multiplicação é feita pelas mãos dos seus discípulos. Mas Jesus depois, a palavra diz que eles não haviam compreendido. Versículo 52 diz, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aqui mais uma palavra interessante. A palavra compreender, ela expressa algo muito importante. Os discípulos não possuíam dados para criar um pensamento completo sobre aquela multiplicação. Por exemplo, como se multiplica a célula do trigo, como é que foi o processo da multiplicação da célula para que crescesse e multiplicasse o pão nas mãos deles. Nas mãos, eles não tinham essa informação. Eles não compreenderam. Ora, pela situação normal, a tendência do pão, na medida que é distribuído e comido, ele desaparece, ele acaba. Mas não foi assim naquele caso. Na medida que eles repartiam e davam às pessoas, o pão não ia acabando, o pão não ia terminando. Aqui na minha compreensão, algumas coisas nas quais nós precisamos pensar. Primeiro, o dia havia sido muito difícil. E no cansaço, o nosso coração começa a se afastar dos outros e de coisas que existem uma postura mais espiritual. Não queremos pensar muito, não queremos nos cansar tentando entender as coisas. O cansaço pode endurecer ou entorpecer o coração.
Outra coisa que precisamos lembrar é que a palavra compreender tem um sentido de abranger, de abarcar, de trazer tudo para dentro de um limite, trazer para a mente a compreensão de tudo que havia acontecido. Mas, amados, um milagre não dá para trazer para dentro da mente. Não pode ser tratado no nível da mente. Ainda que eles tivessem sido instrumentos do milagre, aquele milagre não entrou dentro deles. Eles não trouxeram para dentro de si aquele acontecimento. Não tiveram a percepção espiritual de que ele estava ali no meio de um acontecimento que iria ser testemunha do poder e da bondade de Deus. De alguma forma, para eles, era um acontecimento natural. O Senhor Jesus resolveu dar pão e deu pão, e eles não pensaram mais nisso. Eles não pararam para perceber que o pão não acabava. Eles não perceberam a transcendência daquele momento. Não compreenderam, ou seja, não perceberam a dimensão de tudo que acontecia. Será que não é por isso, amados, que Deus manda a gente reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos? Será que não é por isso? Será que Deus não quer que a gente entenda que Deus está conosco o tempo todo? Eu entendo que é isso, amados. Que nós precisamos reconhecer ao Senhor em tudo aquilo que Deus faz. Aprender a ver a mão de Deus. Queridos, não existe acaso na vida de um cristão. Não existe acaso. Existem coisas que Deus faz acontecer. Não existe aquela coisa do destino. Não existe. Voltando à palavra saber, quando a palavra se refere a Deus dizendo eu sei, não está falando de informações externas que o fizeram deduzir ou concluir algo, o que é diferente do nosso saber natural, que é construído dessa forma. Juntamos as informações, somamos, ligamos e daí concluímos ou deduzimos. Há uma esfera do saber que não é produto desse raciocínio. Essa esfera é a esfera da fé. Um problema nosso é que tentamos ter fé no espaço da mente. Queridos, é impossível. A área da atuação da fé é o coração. Por isso que a palavra diz que se em teu coração credes, se em teu coração credes, então não é crer na cabeça, é crer no coração. Esse é o lugar onde o Senhor atua. Esse é o ambiente da fé, o nosso coração, essa região com Deus. Lembremos-nos que Paulo fala que quando oramos pelo Espírito, o nosso espírito ora de fato, mas a nossa mente fica infrutífera. Ele faz a pergunta, o que farei então? E ele mesmo responde, orarei no Espírito e também orarei com a mente. Aqui são dois canais, duas esferas, dois ambientes. A mente é o local do armazenamento das informações naturais, das deduções, das hipóteses, das inferências. E ela precisa ser subjugada ao meu espírito, que é o ponto de contato com o Espírito Santo. Aqui nós não estamos falando de deduções ou hipóteses. Aqui estamos falando de revelação e de fé em Deus. As certezas trazidas pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra. O Senhor que falou, eu sei que Faraó não vai deixar o povo sair, falava não porque tinha tido uma informação, nem por dedução, mas por causa da sua capacidade de saber tudo. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Não importa se é passado, se é presente ou se é no futuro, ele vê tudo. Quando começamos a perceber isso, começamos a ver como Deus vê. Podemos chamar isso de visão profética, que é a capacidade de ver aquilo que o Senhor está vendo. Sem esse tipo de percepção, sem essa visão, é impossível agradar a Deus. Exatamente porque não conseguiremos viver no seu nível. Esse nível é o lugar das coisas realmente concretas. Não concretas segundo o que fomos ensinados a vida inteira. Quer dizer que concreto é o que podemos tocar e ver. As coisas que podemos ver com os nossos olhos naturais. Esse não é o concreto de Deus. A palavra chama de temporal aquilo que se vê. 2 Coríntios 4,18 diz, não atentando nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem são eternas. Deus, por sua infinita misericórdia, diz ao nosso respeito que Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que Deus abençoe. Vamos prosseguir num outro vídeo, em outro momento.